Olá, pessoal, tudo bem? Estou passando por aqui para explicar a atividade 22, que é uma atividade impressa, certo? Atividade desta semana. Então, eu vou abrir aqui para que vocês vejam esta atividade. Lembrando que nós estamos estudando o quê? Poesia como gênero textual, certo? Então, a atividade é essa que está aparecendo aí na tela, e nós vamos trazer este poema escrito por Sérgio Caparelli, né? Que nós falamos sobre ele na nossa última aula da sexta-feira. Então, eu vou ler o poema para vocês. Prestem atenção à entonação, prestem atenção à mensagem que ele está passando, né? A todas as características que nós já falamos, tá bom? Então, vamos lá. Uma gota de orvalho caiu hoje, às 8 horas, do dedo anular direito do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Seus restos não foram encontrados. A polícia não acredita em acidente. Suspeito. O vento. Os meteorologistas, os poetas e os passarinhos choram inconsoláveis. Testemunha presenciou a queda. Horrível. Ela se evaporou na metade do caminho. Então, nós falamos sobre esse texto na nossa aula e eu fiquei de passar por aqui só para ler o texto para vocês e para fazer as perguntas explicando essa atividade. Que imagem você reconhece na forma do poema? Lembra que a gente falou sobre poema visual e ele é um poema visual que traz uma imagem. Então, que imagem é esse que a gente pode reconhecer na forma de poema? E qual é a relação, a pergunta 2, que existe entre a imagem e o sentido do poema, né? Porque o poema visual, ele traz o relato de um acontecimento ou de uma situação, mas ele forma uma imagem de palavras que tem uma relação, que tem tudo a ver com o que está escrito nele. Então, qual é essa relação que existe entre a imagem e o sentido do poema? 3. Eu gostaria de saber, você teve alguma dificuldade para ler esse poema? Se você disser sim, você vai dizer qual foi a dificuldade que você teve. E se disser não, o que foi que você achou? Porque no quinto ano, a gente não escreve mais só sim ou não. A gente tem sempre que justificar, criar o hábito de justificar as nossas respostas, de aumentar, de intensivar as nossas respostas, deixarem mais claras, para que a pessoa que está lendo compreenda, tá certo? Quarta questão. Cada verso, lembra que versos são as linhas que estão escritas no poema? Então, cada verso desse poema tem uma quantidade diferente de palavras. Por que o poema foi escrito dessa maneira? Por que é que você acha que aqui está escrito com essa quantidade, já aqui está escrito com outra quantidade de palavras, né? Essa é a pergunta 4. 5. Existem rimas nesse poema? Se houver palavras que rimam, que têm o mesmo som, que trazem a sonoridade para o poema, vocês vão pintar essas palavras que estão rimando da mesma cor. Sexta questão. Sérgio Caparelli transformou em poesia um assunto comum em notícia de jornal, que a gente já estudou. Foi o nosso gênero textual passado. Nós falamos sobre notícias. Então, Sérgio Caparelli, que é um jornalista, mas que também é um poeta, ele transformou uma notícia de jornal em uma poesia, né? E aí eu gostaria que você contasse com as suas palavras qual é a notícia que há nesse poema, né? Escreva aqui qual é a notícia. O poema ele está falando sobre que acontecimento? B. Compare o seu texto, esse texto que você fez aqui, e o poema quanto à forma. Escreva P para poema e N para notícia. Qual é o texto que tem frases bem longas? É um poema ou uma notícia? As palavras são colocadas na página de uma maneira especial, diferente. É um poema ou uma notícia? Você vai botar P se for poema e N notícia, certo?
A disposição das palavras em forma de imagem, isso é uma característica de um texto que é um poema ou de um texto que é uma notícia, certo? E assim por diante. Vocês vão ler essas afirmativas e vão botar P para poema e N para notícia. 7ª questão, sublingue azul as palavras que habitualmente são usadas em notícias policiais. Nesse texto aqui, Sérgio Caparelli, ele usou termos muito utilizados em notícias policiais. Você vai procurar nesse texto essas palavras e vai pintar essas palavras de azul, certo? E você vai procurar palavras que são usadas em poemas, que são palavras emotivas. Lembra que uma das características do poema é trabalhar com a emoção, com as palavras que têm duplos significados, né? Então, você vai pintar essas palavras muito características de poema na cor de vermelho. A última questão é essa daqui. Agora chegou a sua vez de criar. Nós vamos criar. Observe esses outros poemas visuais. Ou pesquise outros na internet. Você entra no Google, bota poema visual, bota Sérgio Caparelli, você vai ver um livro de Sérgio Caparelli só com poemas visuais, porque aparece lá muitas alternativas, né? Para que você tenha ideias e para que você conheça. Então, você vai pensar num tema que você goste, né? Você vai desenhar essas letras, desenhar essas palavras e vai criar um poema visual, tá bom? Então, o desafio de hoje é isso, é a sua criação, tá bom? Você vai criar um poema visual, buscando um tema que você goste de escrever, procurando rimar essas palavras, procurando escrever essas palavras em forma de desenho, trazendo a identidade visual para esse poema. Por exemplo, se você vai falar sobre o mar, mar é uma coisa que eu gosto muito. Mar, vocês vão procurar palavras que rimem com mar para poder formar os versos, né? E daí vocês vão usar, pode fazer em forma de uma onda e assim por diante. Então, usem a criatividade. Eu vou mandar alguns modelos no grupo para que vocês se inspirem, tá bom? Essa atividade, ela, em particular, ela vale nota e eu espero contar com a participação de todos vocês, porque esses poemas criados por vocês vão estar no nosso Padlet e vão estar também no nosso dia de exposição. Muito obrigada.